Tem coisa na nossa vida que parece certa, mas Deus nunca pediu. E isso pode estar travando tudo sem a gente perceber. Travando o nosso propósito, travando nossa prosperidade, travando até a nossa paz. E o pior, nem sempre a gente sabe o porquê. Existe um episódio na Bíblia, em Levítico 10, que revela algo assustador. Dois homens escolhidos por Deus, dentro da presença dele, fazendo algo que parecia certo, mas que terminou em destruição. Por quê? Porque eles ofereceram a Deus algo que ele não pediu. E esse é o ponto que pode mudar tudo na nossa vida. Muitas vezes estamos tentando prosperar, tentando viver nosso propósito, tentando agradar a Deus, mas estamos oferecendo fogo estranho. Decisões sem direção, pressa, atalhos, agimos sem consultar a Deus e isso silenciosamente bloqueia tudo. Hoje vamos entender exatamente o que é esse fogo estranho e como isso pode estar nos impedindo de viver tudo aquilo que Deus já preparou para nós. Vamos entender o contexto. Em Levítico 10, a Bíblia conta a história de dois homens, Nadab e Abiú, filhos de Arão. Eles não eram qualquer pessoa, eram sacerdotes escolhidos por Deus, separados para ministrar na presença dele. Um dia eles decidiram oferecer algo a Deus, mas não era uma oferta comum. A Bíblia diz que eles apresentaram um fogo estranho, algo que Deus não havia ordenado. E naquele instante aconteceu algo chocante. O fogo saiu da presença de Deus e consumiu os dois. Agora para e pensa comigo. Eles estavam no lugar certo, fazendo algo espiritual, servindo a Deus. Então, por que isso aconteceu? A resposta é simples e ao mesmo tempo assustadora. O erro não foi a intenção. O erro foi fazer do jeito deles e não do jeito de Deus. E é exatamente aqui que começa o problema de muitos de nós. É aqui que tudo começa a fazer sentido. Esse é o ponto que muitas vezes não entendemos e talvez isso vá mexer com a gente. O fogo estranho não é só sobre aquele momento em Levítico 10. Ele representa tudo aquilo que oferecemos a Deus, mas que não nasceu da vontade dele. E isso acontece hoje o tempo todo. Quando tomamos decisões importantes sem buscar direção espiritual, quando sentimos pressa de prosperar e começamos a forçar caminhos, quando aceitamos atalhos que parecem bons, mas não têm aprovação de Deus, quando vivemos no automático, sem oração, sem sensibilidade espiritual, sem perguntar se isso vem de Deus, isso é fogo estranho. E sabe, o mais perigoso? Parece certo. Não parece pecado, não parece errado.
não parece algo que vai afastar a gente de Deus. Mas também não foi autorizado por Ele. E é exatamente aqui que nossa vida começa a travar. Porque Deus não abençoa aquilo que nasce fora da vontade dEle. A gente até se esforça, até trabalha, até tenta fazer dar certo, mas sentimos que algo não flui. E sabe por quê? Porque não é sobre esforço, é sobre alinhamento. Esse tipo de erro bloqueia silenciosamente. Bloqueia nosso propósito porque começamos a andar na direção errada. Bloqueia nossa paz porque tudo vira peso e confusão. Bloqueia nossa prosperidade porque Deus não sustenta aquilo que Ele não iniciou. Talvez hoje alguns de nós esteja vivendo exatamente isso. Fazendo tudo certo aos nossos olhos, mas sentindo que Deus não está no mesmo caminho. E lá no fundo a gente sabe. Porque o maior sinal do fogo estranho não é o fracasso imediato. É a ausência de Deus ou a ausência da presença de Deus naquilo que estamos construindo. Agora vamos ser diretos, sem religiosidade, sem maquiagem. A maioria de nós, sem perceber, está vivendo isso. Será que não estamos tentando prosperar sem realmente consultar a Deus? Tomando decisões importantes baseado no que parece urgente e não no que é espiritual? Será que não estamos agindo no impulso, fechando um negócio, aceitando oportunidades, dizendo sim rápido demais, sem parar para perguntar, Deus, isso vem de ti ou é só uma oportunidade? E tem mais. Quantas decisões já tomamos com base no medo? Medo de faltar, medo de perder, medo de ficar para trás. E quando o medo decide, Deus não está no controle. Muitos de nós hoje queremos resultado de Deus, queremos prosperidade, queremos portas abertas, queremos crescimento, mas não queremos seguir o processo de Deus. Queremos a promessa sem viver a obediência. Queremos o fruto sem respeitar o tempo. Queremos a bênção, mas do nosso próprio jeito. E isso sempre gera a mesma coisa: frustração, atraso, confusão. Porque quando saímos do alinhamento com Deus, tudo começa a pesar. A gente até anda, mas não avança. Até conquistamos, mas não temos paz. Até crescemos, mas sentimos que estamos vazios. E sabe o mais difícil? É perceber que o problema não está fora. Está na forma como estamos conduzindo nossa vida. Prosperidade com propósito não é sobre fazer mais, é sobre fazer alinhado com Deus. Alinhado com a vontade de Deus, com o tempo de Deus e com a direção de Deus. Porque quando a gente se alinha, não precisamos forçar portas, não precisamos viver na ansiedade, não precisamos carregar peso. Tudo começa a fluir do jeito certo. Agora vamos analisar com atenção. Se realmente queremos sair desse ciclo de frustração,
Se queremos viver com propósito, com paz e prosperidade com Deus, existe um caminho claro. Primeiro precisamos parar de agir antes de buscar direção. Nem toda oportunidade vem de Deus. E nem tudo que parece bom é certo para nós. Antes de decidir, precisamos perguntar: Deus, isso vem de ti? E segundo, priorizar a presença, não apenas resultados. Muitas vezes só buscamos a Deus quando precisamos, mas ignoramos Ele no processo. E o reino de Deus funciona ao contrário. Quem busca primeiro a presença de Deus, vive o resultado como consequência. E terceiro, parar de oferecer fogo estranho e começar a viver em obediência. Mesmo quando for mais difícil, mesmo quando for mais lento, mesmo quando não fizer sentido no natural, porque é aqui que tudo muda. Quando a gente se alinha com Deus, o processo começa a fluir, a paz volta, as decisões ficam claras e a prosperidade deixa de ser um peso e passa a ser consequência. Não precisamos forçar aquilo que Deus já decidiu liberar. Só precisamos nos alinhar, porque no final das contas, Deus não quer apenas nos abençoar, Ele quer nos alinhar. Se essa mensagem falou com você e você sente que Deus está te chamando para um novo nível de alinhamento, escreve aqui nos comentários: eu escolho me alinhar com Deus. E faz o seguinte, se inscreva no canal, porque aqui seguimos aprendendo a prosperar com propósito, sem nos afastar de Deus. Ativa o sininho, porque os próximos vídeos podem ser exatamente a direção que você estava esperando. Deixa o like, porque isso ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas que estão travadas. E compartilha esse vídeo com alguém, porque pode ser exatamente isso que essa pessoa precisa ouvir hoje. Deus não revela essas coisas por acaso, Ele revela porque é tempo de alinhar. E no próximo vídeo vamos aprofundar ainda mais isso, porque em Levítico 11, Deus revela um princípio que pode estar contaminando nossa vida, sem a gente perceber. Não é sobre comida, é sobre o que temos permitido entrar na nossa mente, na nossa rotina e na nossa vida espiritual. E isso pode estar afetando diretamente nossa paz, nossas decisões e até nossa prosperidade. Porque nem tudo que é comum é puro. Vamos entender como isso pode estar nos afastando de Deus silenciosamente. Seguimos no próximo vídeo.